Meus cumprimentos a todos, meu nome é Ivana Perucci e eu vou apresentar o artigo Sustentabilidade e Gestão das Cidades Históricas, uma proposta a partir das ideias de Dennis Rodwell, elaborado por mim, em coautoria com meu orientador, o professor Renato César Ferreira de Souza. Eu inicio essa apresentação primeiramente agradecendo o interesse de todos e principalmente à Univag pela oportunidade de apresentar esse trabalho. As discussões acerca da proteção do patrimônio histórico tiveram início no período da Renascença italiana. Durante esse período, houve um ressurgimento do interesse pelas artes, cultura e história clássica da Grécia e Roma antigas. A partir desse ponto, passam a ser discutidos conceitos relevantes, como o de monumento, que passa a se expandir para abarcar os conjuntos vernaculares e as áreas históricas, bem como os conceitos de preservação e de restauração. E é nesse contexto que surgem os documentos voltados para a preservação, como as cartas patrimoniais, bem como as teorias ou correntes do restauro. Essas teorias ou correntes do restauro são as abordagens ou filosofias aplicadas no campo da conservação e da restauração. Trata-se, de modo geral, de escolas de pensamento que influenciam a atuação dos profissionais no campo da preservação. Dentre as correntes de maior relevância nos debates recentes, pode-se citar o restauro crítico. Na década de 1960, Cesare Brandi publicou seu livro Teoria da Restauração, no qual são abordados os principais pontos dessa corrente. Mais recentemente, as discussões avançam para o que se tem denominado teoria contemporânea, ou corrente contemporânea do restauro. São autores com contribuições relevantes para essa corrente Marco Desi Bardeschi, Dennis Rodwell e um dos seus principais expoentes, Salvador Munhoz Vinhas. A obra Teoria Contemporânea da Restauração, de Salvador Munhoz Vinhas, foi publicada em 2002. Trata-se de uma contribuição de extrema importância para o campo da conservação e da restauração. De modo geral, essa teoria se caracteriza pela sua fragmentariedade, conforme apontado pelo próprio Munhoz Vinhas. Não se trata de um manual ou uma receita completa que delimita a intervenção, mas sim de uma proposta de reflexões necessárias ao se intervir na pré-existência histórica. No ano de 2007, Dennis Rodwell lança o livro Conservation and Sustainability in Historic Cities, numa tradução nossa, Conservação e Sustentabilidade de Cidades Históricas. A obra ainda não foi traduzida para o português. Dennis Rodwell é arquiteto com atuação em pesquisa e elaboração de projetos do patrimônio histórico. Ele atua principalmente no Reino Unido a partir da década de 60. Ele lança essa obra com o objetivo de estudar o conceito de sustentabilidade dentro das intervenções do patrimônio histórico, dois temas que ele propõe debater de modo associado. Ele busca indicar, abre aspas, os pontos de contato entre planos bem-sucedidos de conservação arquitetônica e agendas mais amplas de desenvolvimento sustentável e identidade cultural, bem como mapear as conquistas da sustentabilidade no âmbito das cidades históricas. Conforme o autor, no sentido mais amplo, ecológico, as ideias de conservação e sustentabilidade e a corrente principal do planejamento urbano moderno foram desencadeadas como reação à mesma força, as consequências da Revolução Industrial. Segundo ele, as publicações anteriores trataram das temáticas conservação e sustentabilidade como questões distintas. Entretanto, essa seria uma percepção equivocada e ultrapassada, e o entendimento dos dois conceitos de forma associada seria relevante para evitar o que ele denominou de pontos fracos nas práticas de conservação urbana. O Greenpeace surge em 1971. Já nessa década, os documentos e dispositivos de proteção apontam, conforme Rodwell, para o entendimento que o crescimento econômico não poderia ser indefinido. Um dos documentos produzidos à época dá esse direcionamento. Conforme ele, The Limits of Growth, ou Os Limites de Crescimento, modelou a interação dinâmica entre produção industrial, população, danos ambientais, alimentos, consumo e uso de recursos naturais finitos. As discussões acerca do tema evoluem e se expandem. Os anos 2000 são, abre aspas, a década dos planos de sustentabilidade, em que os conceitos de recursos finitos, ciclo de vida, biodiversidade, habitabilidade, saúde, segurança e equidade social têm vindo cada vez mais para o primeiro plano. Com relação à definição do termo sustentabilidade em si, Rodwell inicia suas discussões a partir de Brundtland. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de encontrar as próprias necessidades. Só que Rodwell irá apontar essa definição como simplista e potencialmente perigosa. Nota-se que, conforme esse conceito, o ser humano tem suas necessidades priorizadas em detrimento do mundo natural.
Após abordar outras definições, Rodwell chega na seguinte definição: a distinção mais útil que pode ser feita entre a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável é considerar o primeiro como um fator positivo e contínuo processo abrangente para todas as atividades humanas, aquele que vincula o bem-estar de pessoas e do ecossistema em um todo de apoio mútuo, e o segundo como uma meta para situações específicas. O desenvolvimento sustentável é um potencial componente positivo dentro da sustentabilidade. É nesse ponto que a relação entre sustentabilidade e intervenções em centros históricos é definitivamente fixada pelo arquiteto. Apoiando-se nos conceitos de Sir Bernard Fielding, Rodwell estabelece que sustentabilidade é sobre prolongar a vida útil de um edifício, a fim de contribuir para uma economia de energia, de dinheiro e de materiais. E isso estabelece uma relação clara com os recursos finitos do mundo natural, e abraça com sucesso os três componentes da sustentabilidade: meio ambiente, sociedade e economia. Na prática, 1972 foi o ano que marcou o início da coordenação internacional de iniciativas nas áreas de sustentabilidade e de conservação. Foi o ano que a ONU, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, adotou a Convenção do Patrimônio Mundial. A convenção simboliza a interdependência dos temas de patrimônio cultural e natural. A Convenção foi o primeiro documento relevante internacionalmente a conectar cultura e natureza e continua sendo um dos poucos que o fazem. Ainda é muito comum que os dois temas sejam tratados separadamente. Em seguida, na sua obra, Rodwell vai tratar dos conceitos que circundam o patrimônio histórico, como monumento, restauração, originalidade e correlatos. Depois dele debater a ampliação do conceito de monumento, que passou a englobar os conjuntos edificados, ele passa a discutir de forma crítica as experiências de restauração e conservação em conjuntos que ocorreram nos séculos XIX e XX na Europa, abordando os aspectos negativos e positivos dessas experiências. Mas antes de abordá-las, ele vai definir o que entende como o bom planejamento urbano e a verdadeira função da cidade. Ele vai se apoiar principalmente nas ideias de Sir Patrick Geddes, definido por Rodwell como pioneiro em uma abordagem sociológica para o estudo e prática de planejamento urbano, e nas ideias também nos conceitos defendidos por Gustavo Giovannoni. Conhecido pela sua atuação na restauração de conjuntos urbanos, tendo inclusive criado o termo patrimônio urbano, Giovannoni afirma que as áreas históricas da cidade poderiam realizar um importante papel dentro da vida de expansão das cidades modernas, sendo a coexistência entre o tecido antigo e o novo mutuamente favorável e harmoniosa. Rodwell também vai defender o que ele entende como características vitais da cidade coerente, conceito que para ele tem se perdido. Cidades europeias, planejadas ou não, são centros de poder político, atividades comerciais, sociais e etc. Elas abrigavam comunidades mistas social, religiosa e culturalmente. De modo geral, Rodwell considera como experiências positivas em intervenções de cidades históricas aquelas que evitaram a perda da vitalidade essencial das cidades, ou seja, permitiram múltiplos usos das edificações, para além do residencial e do turístico, que possibilitaram e estimularam a manutenção da população residente, que permitiram seu desenvolvimento, ainda que de modo controlado, que reutilizaram as edificações históricas e que preservam o tecido urbano original, valorizando suas características paisagísticas, arquitetônicas e históricas. Aqui é preciso destacar o seguinte aspecto: o desenvolvimento ele é controlado. Sustentável é a intervenção que não causa a destruição do conjunto urbano e, portanto, é fundamental conhecer de modo profundo as características onde se intervém e, portanto, seus limites. Essas características vão além da materialidade. É preciso conhecer a comunidade que se relaciona com aquele espaço, moradores ou não, bem como suas características sociais e culturais. A materialidade também é relevante. Aspectos das paisagens urbanas, como lógica da composição tridimensional, vistas e visadas existentes, relações entre espaço público e privado, além da escala, lógica e o ritmo dos espaços urbanos. Em seguida, na sua obra, Rodwell vai apresentar uma série de estudos de caso. Ele os dividiu em duas partes. A primeira fase, antes das discussões que relacionam cultura e sustentabilidade, em 1972 na Convenção da ONU e da Unesco. Fica claro seu entendimento de que os debates e a documentação produzida nestes eventos serviu para propor ações mais efetivas na conservação urbana, por apresentar a sustentabilidade como um componente essencial. De modo geral, os problemas apresentados por Rodwell nestes espaços se relacionam à necessidade de conciliação dos espaços antigos com as cidades do século XX.
presença de carros em massa, com tráfego intenso, desenvolvimento descontrolado em centralidade urbana, pouca manutenção ou manutenção de má qualidade, consequentemente decadência dos edifícios históricos, desuso generalizado das edificações, dilapidação acelerada das edificações antigas, projetos arquitetônicos de baixo padrão de qualidade e descaracterização da paisagem urbana. Como soluções aplicadas nessa primeira fase antes de 1972, a gente pode citar a conversão de jardins e estacionamento, recuperação ou restauração de edificações, o redesenho do tráfego de veículos, melhorias no sistema de transporte público, direcionamento das grandes pressões para desenvolvimento comercial para longe dos centros históricos, estudos de valores da paisagem urbana, criação de contraímã nas cidades adjacentes, introdução ao conceito de limite de capacidade ambiental, estímulo ao uso misto, ampliação de zonas comerciais e categorização de zonas como desconformes. Em seguida, Rodwell vai discutir as ações aplicadas após a Convenção de 1972. Vai ampliar um pouco mais seu recorte espacial para falar também da Europa Central e da Oriental. Ele vai dar vários exemplos de intervenções que têm soluções de outra natureza. Programas anuais para restauração de edificações, ações para melhoria de infraestrutura na cidade, estímulo a atividades não turísticas, estímulo ao uso misto, elaboração de plano de ação, incluindo plano econômico, sob coordenação da Unesco, plano de gestão elaborado através da articulação de iniciativas públicas e privadas, organização de seminários envolvendo a comunidade, campanhas que envolvem e informam cidadãos, criação de universidades, incluindo cursos de conservação de edifícios, e apoio financeiro setorial a proprietários de imóveis antigos. Com os exemplos que Dennis Rodwell demonstra, nota-se que, de fato, há uma alteração clara nas características dos planos de intervenção elaborados para a recuperação das cidades históricas após 1972. Anteriormente, as ações eram mais direcionadas à materialidade, tanto de edificações quanto do espaço urbano. Nos exemplos analisados por Rodwell na segunda fase, as ações passam a ser mais relacionadas à gestão do espaço do que propriamente às intervenções em sua materialidade. São feitas parcerias mais amplas, envolvendo inclusive outras cidades e órgãos internacionais. A comunidade é envolvida no planejamento dessas ações. As intervenções em nível de arquitetura e urbanismo ainda existem e são necessárias, por exemplo, na conservação, mas são complementadas com parcerias que ultrapassam a escala da vizinhança. Entende-se que os estudos de caso propostos por Rodwell têm um grande valor para fundamentar os debates sobre sustentabilidade nas cidades históricas, como ponto de partida para maiores discussões. Entretanto, é preciso lembrar que as cidades brasileiras possuem realidades muito distintas se comparadas com as cidades europeias abordadas por ele. Mais uma vez, é preciso lembrar que a intervenção se calca no conhecimento profundo do objeto, que por sua vez vai além do reconhecimento da materialidade. Rodwell demonstra que as intervenções devem ser sustentáveis inclusive do ponto de vista econômico, propondo que o poder público não seja o único responsável pela aplicação do proposto. Entretanto, cabe aqui o seguinte questionamento: até que ponto amarrar as intervenções à sustentabilidade econômica poderá prejudicar a qualidade dessas intervenções? Como assegurar que sejam priorizados os interesses da comunidade nesses planos? Entende-se que sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, implica na necessidade de um certo controle, ou no mínimo direcionamento das intervenções nas cidades históricas, e isso implica em abrir mão do desenvolvimento de uma série de atividades, ou de limitar esse desenvolvimento até um certo ponto, e que isso deve ser feito sempre a partir do conhecimento aprofundado do local no qual se intervém. Agora, apresenta-se uma proposta inicial para a aplicação das ideias de Dennis Rodwell num plano de ação e de gestão de cidades históricas, desde a etapa inicial de cadastro do objeto até a execução das propostas, indicando-se também dispositivos para acompanhamento da repercussão das intervenções. É um plano de nível preliminar, sem a menor pretensão de esgotar o assunto. Pelo contrário, espera-se contribuir pontualmente para a fase inicial de um debate maior, que possui grande complexidade e relevância. Na fase 1.1, são definidas ações de apreensão do objeto no sentido de entendê-lo e de registrá-lo. Na fase 1.2, é feito o diagnóstico do objeto. É o momento de primeira análise das informações obtidas no espaço anterior. Na fase 2, é a fase de consulta aos usuários do espaço, entender e contemplar os anseios da comunidade. Também são feitas buscas de entidades públicas para verificar o interesse da participação do plano de ação, buscando inclusive contrapartidas possíveis para viabilizar algumas parcerias. Na fase 3, o plano começa a ser elaborado, aqui é denominado Plano 1. São definidos princípios norteadores para o plano,
os objetivos gerais, que naturalmente devem refletir as informações obtidas nas fases anteriores. Aqui, o mais importante é que fique claro quais os objetivos que se almeja alcançar. A documentação gráfica aqui está em nível preliminar. Na fase 4, com a documentação do Plano 1, deve-se consultar órgãos normativos, como a Prefeitura e órgãos de proteção ambiental e do patrimônio histórico, para verificar a viabilidade e execução do proposto. Na fase 5.1, o Plano 1 é desenvolvido a nível de documentação básica, passando a ser denominado Plano 2. A documentação gráfica é elaborada para definir intervenções em cada edificação e via. São locados e pré-dimensionados os equipamentos urbanos. Na fase 5.2, é elaborado o Plano de Gestão. Os objetivos definidos no Plano 1 também poderão ser obtidos através de políticas públicas, a serem definidas pelo poder público. A comunidade também poderá ser envolvida nessa fase através de pesquisas e consultas. Na fase 6, o Plano 2 é desenvolvido a nível de documentação executiva, passando a ser denominado Plano 3. Elaborada a documentação que viabiliza a execução, seja pelo poder público ou via processo licitatório. Aqui são calculados custos e a execução é planejada num cronograma com etapas definidas. Passa-se a seguir a fase 7, que é a execução da intervenção e implementação das ferramentas de feedback, planejando-se outras intervenções necessárias, inclusive ações de manutenção. As ideias de Dennis Rodwell demonstram um grande potencial de aplicabilidade para o planejamento de cidades históricas e na criação de planos de gestão, tendo como objetivo a recuperação desses espaços. Ao propor a introdução de conceitos como de limite de ocupação, Rodwell demonstra que é necessário incorporar o componente de sustentabilidade dentro dos sítios históricos, desde que o respeito a esses espaços e seus usuários seja priorizado. Com relação ao plano proposto baseado nestes princípios, há algumas fragilidades. A participação do poder público em todas as etapas de implementação requer mobilização de mão de obra técnica, recurso cada vez mais escasso no serviço público. Ainda que hajam ações a serem executadas via processo licitatório, ou seja, com envolvimento de empresas privadas, esses processos devem ser acompanhados por pessoal especializado para assegurar a boa qualidade das intervenções e a defesa dos interesses da população. Além disso, essas ações deverão ser direcionadas não só à recuperação da materialidade dos espaços, mas também para serem concretizadas em ações que busquem a manutenção ou recuperação da vitalidade neles. A vitalidade nos espaços urbanos é imprescindível para que as intervenções sejam sustentáveis. Portanto, conclui-se que a aplicação da temática da sustentabilidade às intervenções nas cidades históricas possui potencial para viabilizar novas ações. Eu encerro a apresentação agradecendo muito o interesse de todos, agradecendo a Univag pela oportunidade e me disponibilizo desde já a esclarecer qualquer ponto que tenha ficado em dúvida no contato que eu vou disponibilizar a seguir.